Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós damos início a mais um culto ao nosso Deus nessa manhã de domingo. Essa manhã que para nós aqui em Salvador está sendo uma manhã ensolarada. E eu quero convidar você que nos acompanha através da internet, que acabou de se conectar, mas que sabe que tem um irmãozinho que está em casa também, que está meio preguiçoso para os cultos, que você mande um WhatsApp para esse irmãozinho. Lembre que o culto da IBAMEC já começou e que está sendo um prazer para nós recebê-los aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente. E esse é um momento muito especial para nós, filhos do nosso Deus, filhos do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que em muitos lugares no mundo pessoas não têm o privilégio de se reunir. E a gente sentiu uma pitadinha disso quando a pandemia começou. Porque quando foi dada a ordem de fechamento de todos os estabelecimentos e a gente teve que se privar do convívio com os irmãos durante 3, 4 meses, nós entendemos o quanto essa comunhão é importante, o quanto essa comunhão é vital. E percebemos o quanto a gente precisa disso para fortalecer a nossa fé, porque a gente se fortalece uns com os outros. Às vezes você está em casa e às vezes foi alimentado com a ilusão de que dá para ser cristão em carreira solo, mas eu tenho que te dizer, meu irmão, se você não é grupo de risco, se você não tem nenhuma comorbidade que te impeça de comungar com seus irmãos, faça um esforço, tire um dia na semana para que você possa vir ao templo, ter a oportunidade de estar na igreja. Todas as medidas de segurança, todas as precauções têm sido tomadas, todos os protocolos têm sido respeitados para que você possa estar aqui conosco. E não esqueça, apesar da gente estar vivendo isso pela primeira vez agora na pandemia, existem países no mundo em que o evangelho não pode ser pregado, em que pessoas estão se reunindo em cavernas, em que pessoas não podem ter sequer uma Bíblia, né? Que para que a Bíblia chegue até os cristãos, ela precisa ser contrabandeada. Às vezes as pessoas só têm um fragmentozinho, só tem uma página, e você tem o privilégio de ter acesso a quantas Bíblias você quiser, você tem o privilégio de estar na casa do Senhor. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade e não diminua o valor do Deus a quem você serve. Você está falando do Criador dos céus e da terra, daquele que era, que é e continuará sendo. Aquele que, com um sopro, com um estalar de dedos, pode apagar todas as coisas, assim como também pode recriá-las. Então, dê a honra que esse Deus merece. E o mínimo que a gente pode fazer, não para compensar o amor que ele tem por nós, porque é infinitamente maior do que o nosso, mas para corresponder à altura esse amor que ele tem para os seus filhos, é estar em sua casa, é prestar um louvor sincero, é prestar uma adoração genuína. E é isso que nós vamos fazer essa manhã. Eu quero convidar você que está aqui conosco a ficar de pé, a encher os seus pulmões, para que você possa dar graças a esse Deus que pagou um preço alto pelas nossas vidas, pela nossa liberdade. A liberdade de estar em Cristo é uma dádiva muito preciosa. Tem gente que lá fora acha que nós somos aprisionados, né? Mas elas não sabem o sabor da liberdade de estar em Cristo. Porque, como diz a palavra, a sabedoria do alto é loucura para o mundo. Mas você que já experimentou, você que sabe a delícia, o prazer, quão maravilhoso é estar na presença do nosso Deus, não perde essa oportunidade. E você que ainda não conhece, mas você que vê esse movimento, o que é que esse povo chamado de crente se reúne todo domingo religiosamente? Por quê? Esse desejo de estar na casa do Senhor. Prova, experimenta. Ninguém permanece muito tempo em algo que não é bom. E se nós estamos aqui é porque nós sabemos o sabor da graça, porque nós fomos alcançados por ela. Então vamos elevar os nossos corações nessa hora, para que a gente possa adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos dizer que Ele é digno. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, Senhor, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. É preciso muito amor, amados. É preciso muito amor para se dar por inteiro em favor de almas pecadoras como as nossas, em favor de um povo teimoso, murmurador, que está ali aprendendo com Deus e no dia seguinte faz errado de novo e volta e pede perdão e pede misericórdia
E Ele continua ali amando. Porque mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não muda a si mesmo. E são infinitas, infindáveis as provas de amor que o Senhor tem por nós. E Ele nos ama tanto que Ele permite que nós nos aproxeguemos a Ele, usando o nordestinês, né? Que nós nos acheguemos a Ele e o chamemos de Pai, de Abba. É um amor de pai para com filho, é um amor cuidadoso. Que você está saindo na rua atabalhoado, você nem percebeu e por um triz o carro não atropelou você. Por um triz você não tomou uma queda que foi fatal. Por um triz você chegou alguns minutos atrasado naquele lugar que não era para você chegar mesmo. E foi cuidado do Senhor na tua vida. E Deus tem tido cuidado de nós o tempo inteiro. Eu, semana passada, li um texto na página do C.S. Lewis, cujo título era O Tempo Exato. E trazia relatos de pessoas que, por algum acaso, que a gente sabe que não é acaso, não conseguiram chegar no prédio das Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. E cada um viveu uma história diferente. E essas pessoas não têm dúvida nenhuma de que elas foram cuidadas por Deus, para que elas não estivessem ali naquele lugar, naquele momento, e as suas vidas foram poupadas. E Deus tem feito isso com a gente o tempo todo. Nem sempre a gente percebe, ou às vezes a gente não reconhece. A gente atribuiu ao acaso, às circunstâncias, obras que são dele e não são nossas. Mas é importante que a gente entenda o tamanho desse amor e que a gente louve esse amor. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu quero que você cante conosco essa canção que fala sobre esse amor. Esse amor que é muito mais do que um amor apaixonado, porque a paixão é momentânea, né? É amor mesmo. É perpétuo. E é sobre ele que nós vamos cantar agora. Amém? Ele me
Glória a Deus. Como é bom sentir o amor de Deus. Como é bom percebê-lo nas pequenas e nas grandes coisas. Que nós nunca tenhamos os nossos olhos cegados ao ponto de não nos permitir contemplar a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas, na nossa família, o cuidado dele com a nossa saúde, o cuidado dele com os nossos vínculos, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com a nossa caminhada, com tudo aquilo que nós prezamos. Às vezes a gente acha que Deus não se ocupa dos detalhes, mas Ele se ocupa. Por tantas e tantas vezes, você já passou por perigos e Deus te salvou. Você achava que você ia passar por uma situação de aperto e Deus te proveu na hora da necessidade. Quão maravilhoso é perceber o amor e o cuidado de Deus nas pequenas e grandes coisas. E todas as oportunidades que nós tivermos de agradecermos a Ele por isso, usemos essa oportunidade. E esse momento, que é um momento litúrgico da igreja, é um momento de agradecimento. Porque cada vez que nós trazemos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, nós, além de estarmos devolvendo o que pertence a Ele, porque na verdade nós somos dispenseiros, administradores daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, estamos devolvendo a Ele apenas a 10ª parte daquilo que Ele nos deu. Porque se não fosse a sua provisão, nós não teríamos nada. E eu espero, meu irmão, que Deus desenvolva essa consciência no seu coração. Mas além de estarmos promovendo essa devolução, nós estamos também agradecendo a Ele por não nos deixar faltar alimento na nossa mesa, por não nos deixar faltar sofrimento em nossas casas. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, se você está empregado, se as pessoas da sua casa estão empregadas. Eu não posso falar da sua realidade, mas eu posso falar do Deus que eu sirvo, que é um Deus grande e que diz em sua palavra: nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nunca se esqueça que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E não perca essa oportunidade, se você trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, de depositá-las aqui na Casa do Tesouro. E oremos para que ela seja administrada segundo o propósito do nosso Pai, que seja utilizada, cada recurso seja utilizado para ampliação do reino de Deus aqui na terra. Eu quero aproveitar também, antes de nós partirmos para o momento dos dízimos e ofertas, para deixar um recado para você também. Tanto você que está aqui conosco hoje, quanto você que nos acompanha através da internet. No próximo final de semana, nós sabemos que será domingo de eleições. Em virtude disso, não teremos nem o culto da manhã, nem o culto da noite. Mas estaremos de volta no domingo seguinte, reunidos aqui e também retransmitindo pelo sinal de internet. Tá bom? Então, só o recadinho. Você que for votar, tenha muito cuidado, sempre se preocupando em obedecer os protocolos para que o saldo, né, desse processo não seja negativo. Enquanto cristãos, vamos dar o exemplo, não é? Vamos evitar nos envolver em aglomerações, transformar o momento eleitoral num palco de guerra. Então, vamos aproveitar o próximo domingo. Nós não estaremos aqui na casa do Senhor, mas o nosso testemunho tem que continuar mesmo fora dela. Então, vamos fazer isso com diligência, com responsabilidade, e na semana seguinte retornaremos aqui para o nosso encontro, tá bom? Mas vamos continuar louvando, vamos falar desse Deus que continua sendo bom, que continua sendo Deus. Amém? Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.
continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Só a igreja. Ele continua. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Lorena para entregar os dízimos e ofertas em oração. Meu Senhor e meu Deus, Pai amado e misericordioso, viemos diante de Ti, Senhor, louvar e glorificar o Teu nome, Deus, através dos nossos dízimos e ofertas, Pai. Te pedimos, Deus, que as mãos que irá administrar, Senhor, o Teu tesouro sejam abençoadas, que ele seja usado somente para a honra e glória do Teu nome, Pai, para a edificação do Teu reino de vidas, auxiliar as famílias que precisam, Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo aquilo que a gente precisa, Deus. Ó Pai, abençoa também aqueles que não puderam, Senhor, ofertar ou dizimar nesta manhã. Abre portas, Senhor. Abençoa, Senhor, essas famílias, Pai, que a provisão não falte em suas mesas. Obrigada, meu Deus. Continua abençoando esta igreja, edificando esta casa, para que eles sejam semente, Pai, na casa de todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa, pelo privilégio de podermos entoar louvores ao nosso Deus, mas também pelo privilégio de aprendermos com a sua palavra, né? Esse Deus, ele é tão amoroso e ele realmente nos trata como um pai, que ele está o tempo todo nos ensinando, moldando o nosso caráter, nos dando a oportunidade de crescermos um pouco mais, de entendermos algo que está ali na sua palavra e que vai ser relevante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso melhoramento enquanto ser humano, né? E a vida cristã, a caminhada cristã é um desafio. Às vezes é necessário fazer muitas renúncias. Às vezes será preciso, e às vezes vai ser difícil, deixar determinadas coisas para poder seguir no caminho com Cristo, mas a certeza de que Ele tem o melhor para nós é irrefutável. E esse é um momento
para a gente colocar o nosso coração no altar. Esse cântico ele tem um título bastante emblemático, que ele diz: aquieta minha alma. Às vezes a gente precisa acalmar o nosso coração, parar tudo. Eu não sei o que você está fazendo aí enquanto assiste esse culto, mas se você estiver entretido com outras coisas, estiver envolvido com outras tarefas, eu quero que você pare tudo nesse momento, porque tem palavra da parte de Deus para você escutar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo que está envolvendo esse lugar é o Espírito Santo que também está tomando o coração do pregador dessa manhã, para que ele traga a palavra da parte dos céus para todos nós. Mas o nosso coração, o nosso espírito precisa estar pronto. A gente precisa entender quem é o nosso Deus, quem somos nós, que tipo de relação a gente tem com Ele. E tem uma coisa que a palavra chama de espírito ensinável, para que a palavra de Deus ela tenha guarita nos nossos corações, para que o nosso terreno, o nosso solo seja um solo fértil. Não deixe seu coração impermeável, meu irmão. Tem determinadas coisas que a gente não entende, mas peça que o Espírito Santo te dê discernimento. Mas não perca a oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, cada lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh Pai, Pai bondoso, amoroso, que cuida de nós, que olha para nós aqui tão pequenos, tão pecadores, e nos olha com amor, escolhe nos amar, nos salvar, nos corrigir, nos tratar, nos reconciliar contigo. Nós somos muito gratos, Senhor, pela manifestação constante do Teu amor nas nossas vidas, pela manifestação do Teu poder na Tua igreja. Como somos gratos, meu Deus. E te pedimos, Senhor, que Teu Espírito, Ele jamais se afugente de nós, que Ele tenha liberdade no meio da Tua igreja, que Ele tenha liberdade e livre acesso aos nossos corações, para que possamos ser um reflexo, meu Deus, da Tua graça, do Teu amor infinito nesse mundo mau, Pai. Aquieta os nossos corações, as nossas almas. Nos mostra o quão amoroso o Senhor é, o quão cuidadoso o Senhor é, e nos ensina a confiar no Senhor mesmo diante das dificuldades, porque nós sabemos que Tu tens o melhor para nós. Recebe, Senhor, cada cântico que
nesse lugar. Recebe os corações que estão aqui sedentos por ouvir mais de Ti, por aprender mais de Ti, Senhor. Continua falando com o Teu povo nesse lugar. Que o Espírito Santo continue tendo liberdade nesse lugar. Que o servo que subirá, Senhor, nesse altar, nessa hora, possa ser completamente tomado pelo Teu Espírito Santo. E que a palavra que o Senhor tem para a Tua igreja nessa manhã possa chegar aos nossos corações. Nos faz dignos, Senhor, de comparecermos perante o Santo dos Santos, de comparecermos diante do Teu altar para entronizar louvores. E recebe, Senhor, os cânticos do nosso coração. É em nome de Jesus que te oramos, te agradecemos e consagramos esse momento de adoração no Teu altar. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Saúdo também você que está assistindo esse culto na sua casa, nesse culto online. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Que a palavra do Senhor possa chegar no seu lar. Que ela possa atingir o objetivo conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. E que a sua casa também possa ser edificada e abençoada nessa manhã. Irmãos, a IBAMEC, no dia de ontem, ela cumpriu o seu papel não só como igreja, mas ela cumpre também o seu papel como uma igreja que quer fazer a diferença na sociedade, que ela quer fazer a diferença nessa comunidade. Desde que se iniciou essa pandemia, a IBAMEC, mês a mês, ela vem fazendo a distribuição de cestas básicas para as pessoas carentes aqui da comunidade. No total, já foram entregues cerca de 380 cestas básicas. Isso é o trabalho que a IBAMEC faz, é o trabalho social que a igreja faz. Eu quero agradecer a todos os irmãos, em nome do pastor João, em nome de todo o corpo desta igreja, todos aqueles que doaram, que ajudaram a igreja, que entenderam que esse é um momento da igreja também fazer o seu papel, entregar àqueles necessitados, neste momento, uma ajuda. Então, eu gostaria muito de agradecer, em nome da IBAMEC, em nome do pastor João, que Deus abençoe e que Ele possa, sem dúvida nenhuma, aumentar tudo aquilo nos celeiros dos que doaram. E aqueles que não doaram, certamente, ofertaram em oração, ofertaram louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por esta oportunidade dessa igreja estar fazendo isso aqui na comunidade. Antes de refletir na palavra de hoje, eu também gostaria de aproveitar, e eu não sei se a irmã Regina está assistindo esse culto online aqui, que Deus abençoe muito esse momento que você está passando com o pequeno Daniel. Saiba que o Senhor é contigo e seguramente Ele irá fazer o milagre que Ele sempre faz àqueles que o buscam, o amam de espírito e de coração e em verdade. Seguramente o Senhor irá restaurar novamente o pé do Daniel e nada irá acontecer com ele, que ele irá crescer também, não só fisicamente, mas espiritualmente nos caminhos do Senhor. Eu peço à igreja que continue em oração, que continue orando por isso, que continue orando pelo Daniel, que continue orando pelos enfermos, que lembre sempre de pedir, de colocar o nome dele, né? Então vamos orar por ele. A palavra de Deus diz que quando a gente se une, quando a gente está junto, quando a gente ora, quando a gente clama, o Senhor ouve dos céus. E Ele sara a nossa terra, Ele sara as nossas feridas.
Então vamos clamar a Deus pela saúde do Daniel nesse momento. Outra coisa que eu não poderia deixar de dizer, às vezes as pessoas falam, nossa, irmão Ailton repete isso várias vezes aqui nessa igreja. Pastor João, meu coração enche de alegria todas as vezes que eu vejo esse louvor. Quando a gente vê essa igreja louvar assim, quando a gente vê o ministério de louvor dessa maneira, quem viu essa igreja sem louvor? Quem viu essa igreja sem ninguém para louvar antes da palavra do Senhor? São as coisas boas, são as maravilhas, são os presentes que Deus vai ofertando ao seu povo e à sua casa. Parabéns ao Ministério de Louvor. Que Deus continue usando vocês grandemente para preparar os corações para receber a sua palavra. Irmãos, eu gostaria nessa manhã de refletir com a igreja. Eu vou refletir em duas passagens do livro sagrado. A primeira delas, Mateus, capítulo 15, versículo de 21 a 24. Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 24. Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 24. Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando a nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eu gostaria que os irmãos marcassem esse texto e abrissem também as suas Bíblias ou acessassem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo de 46 a 49. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 46 a 49. Assim diz a palavra do Senhor. Perdão, Marcos, desculpa, Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 49. Marcos 10, versículos de 46 a 49. Amém? Assim diz a palavra. E foram para Jericó. Quando Jesus saía, foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e lhe disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você.
Baixe as suas cabeças nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, porque neste momento está aberta a Tua palavra. E te pedimos, Pai, que ela possa surtir o efeito conforme a Tua vontade. Toma a minha boca, Senhor, como pregador nesta manhã, que tudo o que eu venha falar aqui seja somente inspiração e vontade do Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra possa produzir a 30, 60 e a 100 por 1 no coração daqueles que o Senhor escolheu para ouvi-la, Pai. Nos abençoa, abençoa o Teu povo, abençoa esta igreja nessa manhã, Pai, e que eu possa diminuir, e que a Tua palavra possa crescer na vontade do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, hoje eu quero refletir de uma maneira diferente. Eu quero refletir nesses dois textos. Um texto no Evangelho de Mateus e o outro no Evangelho de Marcos. São dois textos já conhecidos de todos vocês. Um texto diz que a mulher cananeia tinha uma filha que era perturbada por demônios havia muito tempo, e nada conseguia tirar os demônios do corpo dela. A passagem fala que essa mulher procurou Jesus para libertar sua filha dessa possessão demoníaca. Essa mulher, ela não era uma israelita. Essa mulher, provavelmente, ela era da Fenícia, porque Jesus estava na região de Sidom, que hoje pertence ao Líbano, e antes pertencia à Fenícia. Ela não era uma cristã. A palavra também fala de Bartimeu, o cego, filho de Timeu, cego de nascença, que vivia ali às margens da sociedade. Fala de um cego, cego em todos os sentidos. Se a gente lê a palavra, a gente entende que Bartimeu era cego física e espiritualmente. E notem que em ambas as passagens, a palavra diz que os seguidores de Jesus, pessoas que eram próximas a ele, inclusive os apóstolos, o que faziam? Criavam obstáculos, tentavam dificultar acesso a Jesus. Eles tentavam dificultar acesso às pessoas que não eram israelitas, pessoas que eram de outros reinos, que tinham outras crenças. Mas essas pessoas estavam vendo as maravilhas e os milagres que Jesus estava fazendo naquela região. Pessoas que mesmo não sendo israelita, estavam depositando toda a sua fé em Jesus. E o que faziam? O que faziam aqueles que eram próximos a Jesus? Dificultavam, criavam obstáculos. E a Bíblia faz narrativa dessas duas passagens do livro sagrado, mostrando sempre o mesmo tipo de atitude errada. A Bíblia vai falando dessa atitude totalmente errada dos apóstolos, dos discípulos e daqueles que seguiam a Jesus. As pessoas caminhavam com ele, as pessoas andavam com ele, as pessoas aprenderam a orar com ele. Mas de nada tinham aprendido dele. De nada tinham aprendido dele. Comiam com Jesus, andavam com Jesus, ouviam os seus sermões, ouviam os seus ensinamentos, mas nada haviam aprendido de Jesus. Meus irmãos, eu não sei o que o Espírito Santo quer falar para essa igreja. Não era essa passagem que eu iria pregar hoje. Não era.
Pastor João mandou a escala. Conversou comigo no meio da semana, eu falei, pastor, a mensagem está pronta. Ele, meu irmão, glória a Deus. Eu falei, está pronta a mensagem já. Eu fiz a mensagem na semana passada, no sábado. Ontem à tarde, eu estava em casa. Coloquei uma pregação. Comecei a ouvir a pregação. Terminei de ouvir a pregação, continuei vendo televisão, o Espírito Santo começou a me incomodar. Levanta, levanta, vai escrever. E veio esses 2 textos à minha mente. E eu comecei a escrever, o Espírito Santo foi mostrando. Ailton, o que eles aprenderam de mim? Comeram comigo, andaram comigo, ouviram de mim. O que eles aprenderam de mim, dificultando que outras pessoas viessem a mim? As passagens mostram claramente os discípulos, apóstolos e os seguidores tentando mandar embora, tentando tirar da presença dele, pessoas que estavam em busca de uma palavra, de um consolo, de uma conversão, de um milagre na sua vida. Pessoas que tinham fé em Jesus e queriam apenas uma migalha caída da mesa do banquete, oferecido pelo Filho do Homem para aqueles que criam nele e o seguiam. E o Espírito Santo me incomodava. Ailton, o que aprenderam de mim? O que a igreja de hoje está aprendendo de mim? O que você, como pobre, miserável de espírito que é, está aprendendo de mim, Ailton? E eu continuei refletindo na palavra. E aí, eu parei. Mateus, no versículo 25, Mateus 15, 25 e 28. O quão forte é isso? A mulher veio, olha o que diz a passagem. Mateus 15, versículo de 25 a 28. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus respondeu: não é certo tirar daqueles que me seguem, que me ouvem, que não servem a outros deuses, e jogar aos cachorros, aos porcos. Olha o que ela respondeu. Uma mulher da Fenícia, uma cananeia, não era israelita, cria em outros deuses, talvez em Baal, em Aserá. Olha o que ela respondeu a Jesus. Disse ela, porém: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo: Senhor, a tua riqueza é tão grande que eu quero comer das tuas migalhas. Me dá um pouco de migalha, Senhor. Eu quero, porque as suas migalhas é muito para mim. Porque as suas migalhas me bastam. Ela estava implorando. A fé dela fez com que ela se diminuísse, se humilhasse na frente de Jesus. Olha o que Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Glória! O que aprendemos disso, irmãos? O que aprendemos disso? Seguidores de Jesus que
querem a palavra só para si? Servidores de Jesus, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, querem as bênçãos só para si? A igreja que se blinda, que se fecha, que não ora pelo outro, que não intercede pelo outro. Um corpo aonde o cabeça quer que a gente receba as pessoas, que quer que a gente mostre o verdadeiro amor pelas pessoas, que quer uma verdadeira comunhão. E o que vai dizer a palavra? E o que vai dizer a palavra? A palavra diz que eles tentaram calar Bartimeu, que tentaram tirar dele, que tentaram tirar ele, eu vou tirar Bartimeu do caminho de Jesus. E pior, mostra essas mesmas pessoas, e de novo os apóstolos, repetindo os mesmos erros com a mulher cananeia. Se a gente parar, ler e analisar essas duas passagens do livro sagrado, vamos ver a mesma repetição, a mesma fala. Eles diziam: calem eles, tirem eles daqui, eles são barulhentos, eles gritam, eles estão incomodando, eles são maltrapilhos, eles não merecem estar na presença do Mestre, eles não são judeus, eles não devem ficar aqui. Do que aprenderam? Do que estamos aprendendo? E vocês vejam, irmãos, vejam, que muitas vezes nós cristãos podemos ter testemunho de fé de pessoas que não são crentes e que acabam tendo testemunho e fé maior do que aqueles que se dizem crente, mas ainda não aprenderam nada do que Jesus está falando. Vejam que tanto a mulher cananeia como Bartimeu, eles tiveram reações iguais. Quando a multidão tentaram calar eles, se a gente vê as passagens, a passagem da Bíblia, tanto em Mateus como em Marcos, vai dizer que eles gritaram. Eles gritaram: Senhor, Filho de Davi, tende compaixão de mim. Mostra que eles não desistiram da bênção dele. Mesmo o próprio povo de Jesus, os judeus, tentando tirar deles, eles não desistiram. Se a gente continuar lendo a passagem de Bartimeu, diz que quando falaram, ele está te chamando, Bartimeu deu um salto, largou a capa velha que tinha para trás. Ele falou: eu não quero nada, eu sou novo, eu serei remido no sangue de Cristo Jesus, eu serei um novo homem, a minha bênção chegou. Da mesma maneira, a mulher cananeia ouviu uma palavra dura de Jesus, e o que ela fez? Ele tudo pode, Ele tudo tem, Ele é dono da prata e do ouro, Ele pode salvar a minha filha, as migalhas que vier dele, eu recebo. Vocês podem refletir nessas duas passagens.
Mateus capítulo 15, versículo 22 vai falar sobre isso. E Marcos capítulo 10, versículo 47 vai falar sobre isso. E sabe o que essas duas passagens nos mostram? Que eles, apóstolos, discípulos, seguidores, em nada tinham aprendido com Jesus. Eles eram pessoas que tinham visão limitada de reino, apegado a um modelo de reino, onde só os israelitas teriam esse privilégio. Eles não entenderam que Jesus veio para reinar sobre todos e salvar a todos. Notem, a palavra diz claramente que Jesus estava na região de Tiro e de Sidom. A palavra não diz que Jesus estava em Cafarnaum, em Nazaré, em Jerusalém, em Samaria, não. A palavra diz que Jesus estava na região de Ciro e de Sidom. Ali não era território de israelita. Ali não era um território judeu. E eles não entendiam que a pregação, que o reino não se limitava aos judeus. Eles ainda não haviam compreendido que esse novo rei era e é o rei de todos nós. Eles não haviam entendido que esse reino é um reino eterno. E esse reino, ele não quer saber de raça, ele não quer saber de cor, ele não quer saber de fronteira, ele não quer saber de idioma. Eles não haviam despertado que nesse reino cabia Bartimeu, cabia a mulher cananeia, cabe eu, cabe você e cabe todos aqueles que creram e que aceitarem nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E com isso passa automaticamente a fazer parte do reino de Deus. É simples assim, irmãos. Eu sou o crentão. Eu sou o pastorzão. Eu abençoo quem eu quero. Porque só eu tenho esse Jesus, esse rei maravilhoso. Basta apenas, irmãos, fazer como eles fizeram. Creram que Jesus era e é o Messias. E ele é capaz de fazer, e era capaz, e é capaz de fazer milagres, que transformou a vida deles, e que também pode transformar a sua vida, como transformou a minha. Ele transforma a sua vida, como ele transformou a minha. Basta que você creia e o busque, e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. A palavra diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que estes fosse salvo por meio dele. A igreja está querendo condenar quem? Os crentes estão querendo condenar quem? Você está querendo condenar a aparência de quem? Você está querendo condenar a conduta de quem? A gente precisa, e eles também ainda não haviam se dado conta que esse reino é eterno. O reino de Cristo Jesus é eterno. E nesse reino, irmãos, esse eu não aceito. Esse reino é de misericórdia.
Espere para ver o que vai acontecer. Esse reino é um reino de justiça. Eu sou melhor do que ele. Esse reino é de igualdade. Para mim isso não dá. Esse reino é de bondade. Será que é? Esse reino é de fidelidade. Se o crente, se a igreja não aprendeu isso, não aprendeu nada. O reino, ele é firmado em misericórdia, em justiça, igualdade, bondade e fidelidade à palavra e ao Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, nesse reino, não cabe aparência, não cabe julgamento de aparência, não cabe julgamento de classe social, não cabe julgamento por cor de pele, nacionalidade, se é Vitória, se é Bahia. Nesse reino não cabe nada disso. Irmão, nós temos que ter muito cuidado para não estarmos cometendo os mesmos erros que os apóstolos e os seguidores de Jesus cometeram. Devemos ter cuidados com pré-julgamento, para não sermos como crentes em Cristo Jesus, uma pedra de tropeço para aqueles que não o conhecem, mas querem buscar conhecê-lo. Para quem você tem falado de Jesus? Tem alguém que se aproxima de você, tentando conhecer mais dele, querendo saber mais dele, e você olha e fala: não vou perder meu tempo, não. A Bíblia diz que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. Você está fazendo esse julgamento com frequência? Vigia, crente. Vigia. Vigia. Esse reino cabe a todos. Nesse reino cabem homens naturais e pecadores, se eles se arrependerem dos seus pecados. Jesus aceita. Jesus Cristo aceita. É só eles aceitarem Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. É só eles se converterem de corpo, alma e espírito, renascendo de novo, sendo uma nova criatura. É só se arrepender, sendo remido no sangue do Cordeiro, que nos lava do pecado e nos traz a restauração e nos transforma em homens e mulheres espirituais. A palavra diz em Salmo 107, capítulo 9. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras. Olha a palavra falando. Aqui a palavra vai dizer das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. A palavra não está dizendo aqui, olha, era só para os de Jerusalém, era só para os da Judéia, era só para os de Samaria. Não. A palavra está dizendo: eu vou remir a todos. A todos. E ela continua dizendo: andaram desgarrados pelo deserto, andaram perdidos por aí,
por caminhos solitários, sozinho, não tinham quem anunciasse e o trouxesse para perto da palavra. Não acharam cidades para habitarem. Não achavam um porto seguro. Perdidos. O crente tem o jargão de dizer: estão no mundo. Quem você está ajudando a sair do mundo e vir para a igreja? Quem você está ajudando a sair do mundo e para vir conhecer a palavra? E continua dizendo: famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Épocas de pandemia, eu tenho visto, não só na IBAN, mas eu tenho visto em outra igreja, o povo está sedento para ouvir a palavra de Deus. A gente trabalha com novos convertidos, eles estão assim, loucos pelo batismo, sedentos, com medo. Será que eu vou morrer e não vou ter a minha salvação? E a palavra continua dizendo, em Salmo: clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação, para ir a um porto seguro, para ir a um porto seguro. E os levou por caminhos direitos, para ir a uma cidade de habitação. E a palavra diz: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta deles, e encheu de bens a alma faminta. Irmãos, temos muito famintos pela palavra de Deus. Temos muitos necessitados de ouvir a palavra de Deus. Não percam a oportunidade de trazer esses necessitados à presença do Senhor. Não o julguem. Não criem obstáculos. Muito pelo contrário, ajudem a semear a boa semente do Espírito Santo de Deus, porque no tempo dele, ele fará florescer e brotar conforme a tua vontade. Não sejamos como os apóstolos, e nem como os seguidores, que negligenciaram. Porque depois, nós iremos responder por isso. Porque depois, no dia do juízo, João, eu coloquei algumas ovelhas no seu aprisco, João. O que você fez? O que você fez? Crispim, aonde estava você para falar do meu nome ao seu vizinho, Crispim? Por que foi dificultado o entendimento da minha palavra? Eu entreguei a vocês homens sedentos, mulheres famintas da minha palavra. E vocês o que fizeram?
Tentaram fazer como fizeram os apóstolos com Bartimeu e com a mulher cananeia. Tentaram abafar esse grito. Tentaram esconder que essas pessoas não eram pessoas sedentas e famintas pela palavra de Deus. Vigia, crente. Você não se converteu. Você não se converteu para ser um crente mequetrefe. Você não foi tirado da lama para pensar pequeno. Esse reino cabe a todos, inclusive aqueles que nós insistimos em não gostar. Este reino é um reino de convivência mútua. E a palavra é clara. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Entrega a sua vida a Jesus. Tenha fé. A fé que move montanhas. A fé do Deus do impossível. E você também irá andar em ruas de ouro. Na sexta-feira, eu cheguei para trabalhar. E logo que eu estacionei o carro, eu vi um mendigo deitado, dormindo, embaixo da marquise, do lado da entrada da empresa. Eu olhei, ele estava enrolado num papelão, eram 9 horas da manhã. Eu saí por volta de 11 e pouco da manhã. Ele tinha apenas trocado a posição do papelão para cobrir o sol do seu rosto e continuou dormindo ali. Aquilo me incomodou. Falei, esse cara está dormindo aqui. Quanto tempo esse cara está dormindo aqui? E fiquei pensando. E essa pergunta não saía da minha cabeça. Por que que esse cara está dormindo aqui? Eu saí, fiz uma série de coisas, voltei para a empresa, 2 horas da tarde, o sol rachando e o cara dormindo no mesmo lugar no sol. Eu ficava pensando, meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Eu continuei trabalhando, fechei a empresa 7 da noite. Quando eu estava saindo, eu olhei, o cara estava dormindo no mesmo lugar. Falei, como pode? Esse cara está dormindo no mesmo lugar e aquilo ficava me incomodando. Fechei a porta do carro, dei a partida. Senti alguém batendo no vidro do carro, eu abri, era a vizinha. Evangélica também, sabe que eu também sou evangélico. Irmão Ailton, esse homem dormindo aí, 24 horas aí. Falei, não sei, minha irmã. Não sei o que eu posso fazer. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Falei, não, ele já se mexeu, já virou, já botou o papelão na cara, já... Na hora que ela falou isso, ele virou de novo. Falei, tá lá, virou de novo. Mas aquilo me incomodava. Me incomodava. Eu falei para ela, eu vou acompanhar ele pelas câmeras. 10 horas da noite eu entrei nas câmeras. O mendigo estava no mesmo lugar. Eu falei, como pode isso? No mesmo lugar, não comeu, não bebeu, nada, no mesmo lugar. Meia-noite, eu entrei de novo nas câmeras. O mendigo estava no mesmo lugar. Eu acordei às 3 da manhã para orar. Eu orei, entrei lá. O mendigo estava dormindo no mesmo lugar. 8 horas da manhã, entrei nas câmeras.
O mendigo estava dormindo no mesmo lugar. E aquilo ficava me incomodando. Depois eu entrei, ele sumiu, ele não estava mais lá. E enquanto eu escrevia essa passagem, o Espírito Santo me incomodava e falava assim: Ailton, amanhã você vai falar sobre essa passagem. O que você fez pelo mendigo miserável? O que você fez pelo mendigo, seu miserável? Você perguntou se ele precisava de uma água. A presença dele te incomodou porque ele era um maltrapilho. Eu escrevi essa palavra e eu vi que eu, como servo de Deus, cometi os mesmos erros que os apóstolos cometeram. Que Deus me perdoe e que Ele possa perdoar os que fazem pré-julgamentos, mas nada fazem para mudar isso. Vamos ouvir um louvor? teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso
posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Olha pra mim, olha pra mim, eu preciso. pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Olha pra mim, olha pra mim, Senhor. olha pra mim, Eu preciso tanto. pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Irmãos, eu agradeço ao nosso Deus por essa porção da sua palavra na manhã de hoje. Porção que nos leva a refletir que crente em Cristo Jesus nós somos, que nos leva a pensar o que devemos aprender mais com Ele e com seus exemplos. Exemplos que estão escritos no livro sagrado que é a Bíblia, o nosso manual. Eu oro e peço a Deus que nos ajude a não julgar, nem afastar do caminho de Cristo Jesus aqueles que estão precisando de uma transformação em sua vida. Precisando de uma nova vida, transbordante em Cristo, precisando de um milagre, como aconteceu com a mulher cananeia e com o cego Bartimeu, que mesmo sendo impedidos por quem deveria ter acolhidos, não desistiram da sua bênção, do milagre que estava reservado para eles pela fé que eles tinham em Cristo Jesus. Que como crentes, tenhamos todos os dias atitudes de acolhimento, atitude de unidade, de humanidade no corpo de Cristo, para que vivamos de fato a comunhão que Cristo pregou e demonstrou na prática para todos nós. Que possamos aprender mais disso. Eu aprendi da maneira mais difícil. E espero, irmãos, que ninguém precise, em determinados momentos, ter uma exortação tão dura, direto da palavra, com algo que estava, ou está na sua frente, palpável, algo que você pode fazer algo e você não fez. Vamos orar, baixe as suas cabeças. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque essa palavra foi lançada aqui, Pai. Lançada, Senhor. E pela tua vontade, ela irá produzir frutos. Frutos de acolhimento. Frutos de comunhão. Frutos de irmandade. Frutos de amor ao próximo.
frutos de um não julgamento, frutos de ensinamento da tua palavra, frutos que traga o teu povo a ter vontade de não espalhar pessoas, mas de juntar pessoas na tua casa. Frutos que gerem a essas almas sedentas que estão aí no mundo vontade de conhecer a tua face, que eles possam sentir o desejo e o prazer de ser remido no sangue de Cristo, o qual pagou todos os nossos pecados com morte de cruz. Que o teu povo abra os olhos e comecem a ver, Senhor, o que você quer mais de cada um de nós, Deus. E eu te peço, Pai, perdoa essa cegueira de homens que são espirituais e que em momentos de vacilo se tornam homens naturais. Tende misericórdia, Pai, porque o teu reino é um reino de misericórdia, de bondade, de justiça. E é o que nós te pedimos, Senhor. Faz brotar no coração do teu povo esta vontade. Faz brotar no coração do teu povo somente aquilo que vem de ti, para que o seu povo possa dar bons exemplos. Não o mau exemplo dado por mim no dia de ontem, não o mau exemplo dado pelos apóstolos e pelos seguidores, como eles fizeram com a mulher cananeia e com Bartimeu. Mas exemplos de acolhimento, de amor e de compaixão ao próximo. Nos abençoa, Senhor. Nos dá uma semana na tua presença. Unge a tua igreja. Abençoa o teu povo. Leva-os para casa debaixo da tua mão poderosa. E sei conosco, hoje, amanhã e sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos. Amém. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do